Eu não sei você, mas uma combinação que eu amo demais é a mistura de história e bruxaria, principalmente quando se trata da cultura italiana. E no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a diferença, a origem e as curiosidades em torno da estregoneria e da estregueria, que é a bruxaria italiana. Seja muito bem-vindo ao canal História e Bruxaria. Aqui você vai encontrar diversos conteúdos sobre Inquisição, caças bruxas, bruxas reais, bruxas folclóricas e entre outros conteúdos interligados com esse mundo mágico versus real em que eles se interligam. A estregoneria e a estregueria são dois conceitos distintos do que significa a bruxaria italiana. Eles surgiram de formas totalmente diferentes, em contextos diferentes, por motivos diferentes. A palavra estrega é uma evolução da palavra strix, que surgiu na Roma Antiga. Depois, na primeira parte da Idade Média, começou a ser chamada de estriga, até chegar na transição entre a Baixa Idade Média, que é o final da Idade Média, a segunda metade, e ela ganhou força, de fato, no Renascimento. Então, as bruxas italianas começaram a ser chamadas de forma uniforme como estrega. E a estregoneria, ela surgiu, essa palavra, né, ela ganhou força exatamente durante o período de transição entre a Idade Média e o Renascimento, pelo fato de que a segunda parte da Inquisição da Igreja Católica, que é a parte que realmente persegue as bruxas, que há um foco nos julgamentos das bruxas, diferente do que a maioria acredita, não foi durante a Idade Média, e sim a bula papal oficial de processos inquisitoriais focados na condenação de bruxaria é durante o Renascimento. A gente tem alguns casos de processos de bruxas, mas a palavra bruxa, durante a Idade Média, ela é usada de uma forma muito mais ampla, muito mais dúbia, e quando a gente tem esses casos mencionados, né, com feitiçaria durante a Idade Média, é de uma forma mais pejorativa e a condenação é sobre heresia, não é sobre bruxaria especificamente. Então, a estregoneria, essa palavra utilizada na transição da Idade Média para o Renascimento, ou seja, o final da era medieval para o início da era moderna. Sei que às vezes causa um pouco de confusão, algumas pessoas acham que a gente está na era moderna, mas a gente está atualmente na era contemporânea. Renascimento, ele marca o início da era moderna, que vai até mais ou menos o final do século XIX, dependendo do autor, do historiador, se dá uma data mais exata. Mas, enfim, só para voltando ao assunto. Além da palavra estrega e a palavra estregoneria, a gente tem também a palavra estregone, que significa o masculino de estrega, ou seja, um bruxo, porque diferente do que às vezes a gente imagina, não eram só mulheres que tinham com o fim trágico à fogueira. Muitos homens também eles foram acusados de bruxaria, só que é claro que quando a gente vai ver a estatística, quando a gente vai fazer a somatória, a quantidade de mulheres é bem maior. Então, a palavra estregoneria nem é a palavra mais utilizada, apesar de já estar ali no período da segunda fase da Inquisição. Não é a palavra mais utilizada nos processos ali italianos de caça às bruxas. Se fala muito da estrega, do stregone, mas as principais acusações é de malefício
né? Que é o ato de lançar feitiços danosos a alguém, que assim é o clássico do clássico, né? Que a gente vai ver em qualquer filme ou qualquer livro. É basicamente, se alguém adoeceu é porque uma bruxa ou um bruxo lançou um feitiço. Outra palavra também que é muito utilizada é o sortilégio, que é igual em português. E outra palavra também muito utilizada nesse período é a superstizione, que é a superstição no português. Então, são as palavras mais utilizadas nos processos. Não é tão falada a estregoneria, mas sim os feitiços que essas bruxas ou bruxos possivelmente estariam fazendo. Então há mais uma descrição do que são esses atos pecaminosos deles, é claro. Já quando a gente fala da estregoneria na atualidade, a gente entende como um conceito não totalmente ruim, mas sim como um conceito de muito ligado à superstição, mas também à família e à hereditariedade. A estregoneria, na atualidade, ela é a bruxaria italiana que vem de geração em geração e ela mistura elementos do folclore regional, ou seja, do folclore local, né, que esse bruxo ou bruxa nasceu e viveu e que pertence à sua família, e também mistura com elementos cristãos. Eu acho meio engraçado e curioso essa relação da estregoneria na atualidade, porque ela é como se fosse um resgate de hábitos medievais. Porque quando a gente pensa na Idade Média, aliás, quando a gente vê, né, relatos, documentos relacionados à Idade Média, a gente vê que, no fundo, principalmente na Alta Idade Média, que é a primeira parte, a igreja ela não está tão assim focada em se afastar totalmente do paganismo, ou quer dizer, ela tem, né, a preocupação de evangelizar, né, de mostrar a sua fé como a fé primordial, mas há muitos hábitos, muitos costumes que são pagãos que se mantêm muito firmes durante a Idade Média e alguns que chegam até a nossa atualidade. Mas na Idade Média eles não viam o período deles com um rompimento da antiguidade. Eles se viam como se fosse tudo uma grande continuidade. Quem enxerga a diferença das eras é a partir da modernidade, que é a partir do Renascimento. Mas na Idade Média começam-se a surgir o folclore, e esse folclore de cada região, tanto na Itália quanto em outros países, dominados pelo cristianismo, né, que seguem a fé cristã, eles misturam muitos elementos, muitas mitologias da antiguidade, só que adaptadas ao cristianismo. As próprias pessoas ali faziam isso como uma forma de se adaptar tanto à nova fé quanto ainda praticar algo que elas sentiam segurança. Então, a imagem que a gente tem, por exemplo, das fadas e dos duendes como sendo seres mais bonzinhos, isso é, é algo que começou a ser trabalhado de certa forma através do folclore, através dessa mistura de cristãos com pagãos. Porque antes do cristianismo a gente não tem um personagem que seja totalmente bom ou totalmente ruim. É muito difícil a gente encontrar. Quando a gente vê os elementos místicos, espirituais,
Os deuses antigos, eles têm as suas facetas tanto generosas quanto egoístas, então há sempre o princípio da dualidade. E isso se reflete na ética humana e na relação dos seus seguidores, dos seus fiéis, com as práticas religiosas. Então, a partir do folclore, quando há essa mistura dos elementos pagãos com os elementos cristãos, parte dos elementais, eles são considerados seres do bem e que, enfim, talvez trabalhariam para Deus, seriam criações de Deus, e outros seriam considerados malvados, né? Então, a fada que antes ela podia ser considerada um ser vingativo ou temperamental, quando ela é adicionada ao folclore, ela começa a ganhar características mais angelicais até, de muita pureza. Então, quando a gente fala da estregoneria na atualidade, a gente tem um certo resgate dessa mistura que houve dessas crenças, dessa junção da fé no folclore medieval. Agora, quando a gente fala da estregueria, ela já surge de uma forma bem diferente. Como eu falei no início, a estregueria, ela surge apenas no final do século XIX e início do século XX. Ou seja, ela já é uma palavra utilizada na era contemporânea, que é a era que nós vivemos atualmente. Daqui a alguns séculos, os historiadores vão dar um outro nome para a gente, mas até agora a gente ainda não tem uma definição do nosso marco, né, do que a gente está vivendo hoje, porque nós ainda estamos vivendo, a gente só vai ter mais noção daqui para frente. E a estregueria, ela nada mais é do que o resgate das crenças pagãs através do movimento neopagão, e isso surge ao mesmo tempo do crescimento da Wicca e de outros movimentos neopagãos. O que é o movimento neopagão? Nada mais é do que você pegar cultos ou feitiços ou hábitos, crenças, práticas que são pagãs, puramente pagãs, que não se misturam com folclore, e você readapta aos costumes da nossa atualidade, a vida atual no centro da cidade, na era contemporânea, no nosso século XXI. Claramente, se no paganismo tradicional, por exemplo, podia-se fazer sacrifícios humanos, aqui não pode, né? O certo que é considerado um crime. Então, obviamente, a gente tem uma adaptação. Também a gente tem que considerar que a estregueria, ela está relacionada a um movimento das pessoas da atualidade entenderem o próprio poder e o impacto delas mesmas e da sua conexão com o universo e com a natureza, como que isso pode ser utilizado na atualidade, como que isso é necessário para a atualidade, considerando que durante, né, a expansão da era moderna, e na era contemporânea, a gente acaba que deixando a natureza muito de lado e colocando a tecnologia da indústria e da robótica em primeiro plano, né? Então, essa questão da estregueria, que é o retorno das crenças pagãs na atualidade, também é uma forma de entender o que o paganismo, o que a religião antiga, ela pode nos ensinar a lidar com
a conservação da natureza, o respeito da natureza e como nós, seres humanos, fazemos parte dessa natureza e que se nós acabarmos ela, nós acabamos conosco. Um nome, uma figura que é muito importante quando a gente fala de stregheria, que é a bruxaria italiana da atualidade, é a Aradia, que ela ficou popular com o livro Aradia, o Evangelho das Bruxas, que nada mais é do que um relatório de vários costumes das bruxas, principalmente da região da Toscana, e que fala que Aradia ela seria uma espécie de avatar humano equivalente a Jesus, só para vocês terem uma referência, né? Só que ao invés de ser salvadora dos judeus, ela seria salvadora das bruxas. Ela estaria encarnada, sendo filha da deusa Diana e do deus Dianos ou Lucifero. O Lucifero da antiguidade não é o mesmo nome que a gente associa hoje em dia a Lúcifer como diabo. É outra personalidade, é outra mitologia. Inclusive, se você quer saber mais, se você já conhece a deusa Diana, que provavelmente se você já leu alguma coisa de bruxaria, de magia, tanto da antiguidade como da atualidade, você já está familiarizado com esse nome, porque Diana realmente ela é muito popular. E eu falo dela no meu livro Círculos Segredos Sagrados, que é um romance ficcional baseado em fatos históricos do período de caça às bruxas na Itália no século XVI. Então vou deixar o link na descrição caso você tenha interesse, tenha curiosidade. E você tá vendo essa bruxa aqui no fundo? Pois é, ela se chama Befana e ela faz parte do folclore italiano e ela é uma figura que aparece bastante na época de Natal. Eu tenho vídeo dela aqui no canal também, então é bem curioso como o país que na teoria seria o país mais católico quando a gente pensa em história, né, quando a gente pensa a longo prazo, principalmente, né, tanto Itália quanto França, a gente tem uma figura de uma bruxa, né, na época que eu diria ser a mais importante para os cristãos, que é o nascimento de Jesus. Mas é muito legal como que ela faz parte ali da cultura italiana, mesmo com todo esse histórico de perseguição das bruxas. Se você gostou desse vídeo, se lembre de deixar o seu like. Se tiver alguma sugestão de outro vídeo, pode deixar nos comentários. Eu posso demorar a gravar, mas eu com certeza vou ler e vou considerar ali para as pesquisas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e se inscreva, ative o sininho de notificações, porque isso ajuda bastante o canal a crescer e eu saber que você gostou, saber que você tem interesse nesse tipo de conteúdo, tá bom? Um beijo e te vejo no próximo. Tchau!